Vamos lá, com a graça de Deus. Mateus capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25. Está na mão, sim ou não? Mateus 25, verso 31. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, verso 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, fui estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, que durante ao término nós dessa palavra possamos estar mais ligados no Senhor, mais temendo ao Senhor e querendo honrá-lo, exaltá-lo e adorá-lo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Poder sentar, glória a Deus. Maravilha. Então nós estamos estudando aí, amados irmãos, aí alguns acontecimentos do fim dos tempos. Então nós estamos, não dá para falar tudo, de uma forma, vamos dizer assim, resumida. Estamos tentando colocar para que os irmãos possam entender um pouco sobre os acontecimentos do final dos tempos. Então hoje, nós estamos falando sobre a segunda vinda gloriosa de Cristo. Então hoje eu vou colocar aqui, assim, algumas diferenças entre arrebatamento e segunda vinda gloriosa. Eu vou colocar assim algumas diferenças, para você não misturar. Tem gente que às vezes não está entendendo, tem irmãos que já pegaram. Mas o arrebatamento é algo que vai acontecer. E depois 7 anos, depois do arrebatamento vai ter 7 anos de tribulação e grande tribulação. Onde vai acontecer, depois do arrebatamento da igreja, um líder ou um sistema liderado por alguém que a Bíblia fala que é a besta ou o filho da perdição, que é o anticristo. Claro que ele não vai aparecer como eu sou o anticristo, né? Vai ser bem sutil mesmo, de forma que vai poder enganar muita gente. Mas vai trazer uma paz que o mundo inteiro almeja, vamos dizer assim. Mas o próprio Senhor Jesus falou que Ele deixa a paz dele, mas não a paz que o mundo dá. A paz de Cristo
ela começa aqui, abrange todo o nosso ser e expande por toda a eternidade. Amém? Aleluia? A paz que o inimigo traz é uma paz momentânea, mas as consequências são terríveis e não tem eternidade abençoada coisa nenhuma. É só tristeza. Então, depois do arrebatamento, 7 anos aí de tribulação, é onde vai ter esses 7 anos depois do arrebatamento, é a última semana do livro de Daniel. Daquelas 70 semanas, nós acreditamos assim que nós estamos no intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. A 69ª semana terminou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando o ungido foi cortado. Isso está em Daniel capítulo 9, verso 24 ao 27. Daniel fala que o anjo aparece para ele e fala para ele o que vai acontecer com o povo de Israel nessa terra até o final dos tempos. E ele fala que vai passar 70 semanas, que na verdade corresponde a 490 anos. E que no final dos 490 anos, Israel estaria livre do pecado e que Deus ia trazer a justiça eterna e que ia selar os santos dos santos e acabar com a profecia. Ia ter a expiação do pecado. Isso para Israel. Para Israel. Aí o anjo falou para Daniel, desde a saída da ordem para reconstruir a cidade, até o ungido, vai se passar 69 semanas. Então está bem claro, ó. Está bem claro. Ele falou, vai passar 7 semanas, mais 62. O ungido será cortado e não estará mais. Então, 7 com 62 é 69. O ungido, a palavra ungido significa, no hebraico é Messias, que no grego é Cristo. É a mesma palavra. Ungido, Messias, Cristo é a mesma palavra, só que está em língua diferente. Tudo bem? Amém ou não? Então, quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está falando Jesus ou ungido. O ungido, Daniel 9, 24 a 27. Jesus ungido. Então ele fala, até que o ungido será cortado. Jesus foi cortado, morreu na cruz. Aí ele fala assim, até o fim vai ter guerras, inundações, muita coisa terrível. Quer dizer, é como se ele desse uma parada na 60ª. Quando chegou na 69ª semana, em que o ungido foi cortado, é como se ele parasse de lidar exatamente com a nação de Israel para estabelecer a igreja e trazer salvação para os gentios no mundo inteiro. Porque até então, Israel era detentora do meio, vamos dizer assim, de salvação no Antigo Testamento. As promessas estavam na mão de Israel, estava com Israel. Tanto é que você vê que o negócio é tão sério que no Novo Testamento, Jesus, o zelo que eles tinham de não sair fora da Torá e do Antigo Testamento, que a Bíblia fala em João 1,11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E você vê, por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, eles tinham um zelo que acabou atrapalhando por um lado. O que é zelo? É um cuidado excessivo de pensar que aquele homem, Jesus, era o impostor. Chegaram a pensar isso. E você vai ver em Romanos, isso está em Romanos capítulo 10, está assim nas entrelinhas de Romanos, quando Paulo fala a respeito de Israel, que ele gostaria que Israel se salvasse, mas ele vai falar assim que, Romanos capítulo 10, verso 1, Paulo vai escrever e vai falar assim, irmãos, Romanos 10, 1, irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Olha aí, é para que se salvem.
Olha o verso 2, ó. Pois eu falo, eu dou um testemunho, Paulo dizendo, que eles têm zelo de Deus, ó, mas não com entendimento. O zelo era muito, que eles não quiseram arriscar a dizer que Jesus era o Messias, por conta da maneira pela qual Jesus apareceu. Porque na cabeça deles, você há de convir comigo, depois da ressurreição, em Atos capítulo 1, mesmo os discípulos que andaram com ele 3 anos e meio, que estavam juntinho dele ali, crendo nele, e que se nasceram de novo depois da ressurreição, mesmo esses discípulos que foram colocados para pregar o evangelho, em Atos capítulo 1, eles chegam a dizer para Jesus assim, ó, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O Senhor vai montar vai montar um exército, vai libertar Israel das mãos dos romanos, e agora? Vai ser agora? Você vê que mesmo os discípulos estavam faltando uma coisinha para acertar os parafusinhos deles ainda, mesmo depois da ressurreição. Eles achavam que Jesus ainda ia montar alguma coisa ali, libertar Israel naquela hora, para ficar sendo o cabeça. Tanto é que em Deuteronômio fala, né? Você não vai ser cauda no meio das nações. Israel vai ser cabeça das nações. É a promessa de Deus, em Deuteronômio capítulo 28. Isso vai se cumprir no milênio. Israel será a cabeça das nações. Amém ou não? Vai cumprir a palavra, Deuteronômio 28. Não será cauda, será cabeça. E a gente pega aquele texto e traz para a vida pessoal. Amém, glória a Deus, mas está falando de Israel. A gente fala, você não é cauda, você é cabeça. Amém, maravilha, recebe aí e vamos embora. Dentro do contexto de vida seu, do meu, a gente não quer ficar como cauda, não. A gente, cauda é capeta. Mas ali está falando para a nação de Israel. Israel será colocada como a cabeça das nações. Como a que vai estar no comando. E o milênio é isso que vai acontecer no milênio. Então, Israel teve um zelo ali, mas ao mesmo tempo houve uma permissão de Deus para que houvesse um endurecimento por parte de Israel, até que os gentios entrem também, aqueles que crêem no Senhor Jesus e sejam salvos. Tanto é que ele fala em Romanos capítulo 11, verso 25, ele diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado. Até que termine o tempo dos gentios, até que a massa de gentios haja entrado. Aí ele fala no verso 26, então todo Israel será salvo. Olha aí, e então Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Isso não aconteceu ainda, vai acontecer. Então, nós estamos no intervalo, parou a 69ª semana de Daniel. Há um intervalo em que Deus está lidando com... Claro, alguns israelitas, judeus, estão se convertendo, mas não é a massa. Mesmo nesse período da igreja. O Senhor, não é que só Deus esqueceu, não tem nenhum israelita se convertendo. Tem judeus se convertendo. Mas Ele abriu agora o leque para os gentios. Abriu a oportunidade, estabeleceu a igreja. A igreja, ela é composta de gentios, israelitas e quem quiser entregar a vida para Cristo. Aí quando estiver fechando o tempo da igreja, aí ele vai, para completar, ele vai arrebatar a igreja e vai acabar de rematar com Israel. E vai fechar o tempo. Tum, parou. Zerou tudo. Então o que vai acontecer? Vamos lá. Arrebatamento e segunda vinda gloriosa de Cristo. Arrebatamento será antes da tribulação. Existem vários versículos. Nós tivemos um culto só explicando que o arrebatamento seria antes da tribulação. Agora estamos montando as peças, montando o quebra-cabeça. Tivemos um culto só mostrando para os irmãos que a igreja não passa pela tribulação.
A tribulação é um tempo da ira de Deus. É chamado de dia do Senhor, que culmina com a segunda vinda gloriosa. É um tempo terrível. É um tempo de juízo sobre o mundo inteiro. Isso está no profeta Isaías 13, Amós 5, Zacarias. Então, nós já falamos sobre isso. E mostramos então, ali eu coloquei 2 versículos só. Será antes da tribulação, mas tem muitos versículos, irmão. Romanos capítulo 5, fala sobre que Deus não nos destinou para a ira. Aqui, 1 Tessalonicenses 1, 9, 10. Tessalonicenses capítulo 5. Então, não vou me deter aqui, senão a gente fica concentrado ali. Mas já está. A igreja vai passar pela tribulação? Irmão, nós cremos que não. É claro que tem alguns irmãos que acreditam que vai passar pela tribulação. Então, deixa os irmãos crer assim. Fazer o quê? Ninguém vai brigar com ninguém por causa disso, né? Aí eu acho que nós vamos passar pela tribulação. Ô, irmão, que bom, então, para você, viu, irmão? Mas eu estou indo antes. A tribulação é terrível. Aí, 1 Tessalonicenses 1, 9, 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Cristo, nosso Salvador. Então, tem aí um culto inteiro só sobre isso. Então, o arrebatamento será antes da tribulação. A segunda vinda gloriosa será depois da tribulação. A vinda gloriosa de Cristo depois da tribulação. Olha lá, Mateus 24. Tem vários versículos, tá, gente? A gente não vai poder ficar, mas mostrar para você de uma vez por todas entender isso. Mateus 24, 30. Ó, Mateus 24. Eu vou ler aqui, Mateus 24, 21. Ó, Mateus 24, 21. Está escrito assim: pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Que coisa, hein? Olha esse verso 21, irmão. Haverá tão grande aflição como nunca houve. Irmão, você pensa bem, você pensa que é brincadeira o que aconteceu no dilúvio? O dilúvio não é brincadeira não, irmão. O dilúvio não é brincadeira não. Sabe por quê, irmão? A gente precisa perder o medo mesmo e falar para os irmãos. Irmãos, muitos não acreditam que o dilúvio foi universal. Evangélico mesmo, não acredita. Acha que o dilúvio foi local. Mas nós acreditamos na Pangeia. Vira para o irmão e fala assim: o que é Pangeia? Sabe o que é pão com geleia? O que é Pangeia? Peraí, ninguém. Peraí. Eu quero agora saber. Não vai falar não. Quem sabe o que é Pangeia, levanta a mão. Levanta a mão. Quem sabe o que é Pangeia? Vou contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pangeia. O filho do Gui, eu quero que o filho do Gui fale agora, esse meninão bonito aí. Agora sobrou para você vai defender os jovens aí. O que é Pangeia? Perfeito. Todos os continentes estavam unidos, era uma terra só. Era uma porção de terra só. O Brasil, a América, estava grudada na África, tudo grudado. Tudo grudado. E a Bíblia fala no Gênesis. Deixa eu ver se eu acho aqui, que você vai tremer aí, hein? Vai tremer, hein? Vai tremer aí, hein? Tem nada a ver com você, filho. Tem nada a ver com você. Para você eu jogo Ezequiel 18. O filho não levará a maldade do pai. O filho vai ficar com a bênção dele, por causa dele mesmo, não é por causa de você não. Olha aqui. Vamos lá. Olha
Olha Gênesis capítulo 1. Acompanha comigo Gênesis capítulo 1. Verso 6. Verso 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 7. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. 8. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca, terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Chamou Deus a parte seca, terra. Não tem pedaços. Chamou Deus a parte seca, terra. Só isso. E o ajuntamento das águas, mares. Então, a parte seca, terra. Não foi Deus que separou. Não, vou colocar um grupo lá, um pedaço de terra aqui, um pedaço de terra aqui. Não tem nada disso. Você fala, pastor, aí ficou meio vago. Ficou? No ano 1900, em torno do ano 1900. Um alemão, um cientista chamado Alfred, esqueci o resto do nome dele. Pode marcar aí. Alemão, cientista, Alfred, esqueci o resto do nome dele. Ano 1900, por aí. Ele, em suas pesquisas, ele disse no meio científico que todos os continentes estavam unidos. E ele falou daqui, argumentou dali, mostrou evidência daqui. Ele foi descartado pelos cientistas e ninguém creu nele. Ninguém acreditou nele. Foi deixado de lado. Os outros cientistas não acreditavam. Mesmo ele mostrando, não acreditaram. Ele foi deixado de lado. Mas ele persistiu naquilo, persistiu. Chegou a fazer viagens e descobriu que, vamos falar assim, eu vou falar na beirada, na crosta das Américas, o mesmo material, as mesmas algas que tinham ali, tinha no outro continente também exatamente igual. Ele trouxe mais evidências, não deram crédito. E ele morreu novo, morreu com em torno de 50 anos mais ou menos, um pouco mais, por aí. Depois dos anos 60, por conta do avanço da tecnologia e das pesquisas de outros cientistas, eles chegaram à conclusão que o alemão estava com a razão. Então, se você bater no Google lá, você vê que nem aparece muito, que ninguém nem comenta muito, são coisas que não interessam para o povo aí, não interessa para eles. Mas você pode bater no Google lá, que vai falar assim, houve a Pangeia. Os continentes estavam unidos. Só que aí, na escola, é ensinado que esteve unidos há milhões de anos atrás. E alguma coisa aconteceu que dividiu tudo. Um meteoro que caiu, matou os dinossauros, e um punhado de coisa lá. É o que é falado por aí. Agora, o que a gente crê? O que a gente crê é o seguinte, irmão. Que o que fez essa separação dos continentes aqui, claro, dessas terras, foi o dilúvio. Porque o dilúvio não foi uma coisinha simples, foi uma coisa terrível. Abriram-se as comportas de cima e subiu água de baixo. As placas tectônicas que sustentam por baixo, balançou tudo, tremeu tudo. Até as cadeias, as montanhas assim, foi por conta... Sabe por que tem assim, às vezes, uma cadeia de montanha, vamos dizer assim, mantiqueira, assim, certinho? Porque a placa fez assim lá embaixo, ó. A placa. Estava certinha a terra aqui em cima, porque a placa estava assim, ó. A placa fez aqui, ó. Tum! Aí a cadeia de montanha assim, subiu tudo para cima. Por isso tem uma cadeia de montanha em determinado lugar assim, certinho. Por causa desse aqui, ó, das placas lá embaixo. Então o negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Mas vamos lá. Então, meu querido, quando eu li lá para vocês Mateus 24, olha aqui, ó. Jesus disse assim, Jesus disse que vai haver uma aflição como nunca houve antes. O dilúvio foi terrível, rapaz. O dilúvio foi terrível. A destruição de Sodoma e Gomorra foi terrível. Não foi brincadeira, não.
as guerras lá antigas, lá de Roma, dos gregos, muitas coisas. Destruição de Jerusalém. Meu irmão, muita coisa aconteceu. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, 1914, 1917, 1918. Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Quando lançaram, quase para terminar a guerra, porque os japoneses não queriam, estava enroscado daqui, enroscado dali, os alemães, e não queria terminar a guerra. Os Estados Unidos fez uma doideira lá. Voou sobre o Japão, a uma altura lá que o radar não pegou, e soltou as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Você lê na história lá, quando a bomba caiu, no que ela caiu, morreu 50 mil pessoas, no que a bomba bateu no chão ali e explodiu ali. Morreu 50 mil, e depois o negócio foi arrastando assim, ó, no ar, irmão. É um negócio no ar. É um negócio, imagina bem um vento. Agora você imagina um vento super quente, derretendo tudo. Eu estou falando assim de modo bem grosso mesmo. É a bomba. Ela vem derretendo tudo assim, como se fosse um vento. Assim. Vai derretendo tudo a uma velocidade, até aquele efeito. Então, muita gente morreu. Que não fica tijolo, que fica nada na casa, prédio, vai caindo tudo. E vai morrendo todo mundo. Muita gente morreu depois, com os efeitos da bomba. Então, eu estou falando número baixo para não falar que eu estou exagerando. Tá? Que você olhar, você vai falar assim, nossa, o pastor falou 50 mil aqui, está dando mais aqui. Para você ver, eu estou falando baixo, tá? Você não falar que a gente, não, você falar, o pastor falou 50 mil, deve ser uns 10 mil. Essa crentada mente que é um tanto. O crente não pode mentir, tá? Então é melhor falar baixo do que se achar num site bem ruim lá que não gosta de crente, vai falar que é 50 mil. Então, olha bem. Jesus falou que a aflição que vai acontecer vai ser uma coisa que nunca teve antes. E ele falou assim, nunca jamais haverá uma coisa igual. Meu irmão, a igreja não vai passar por essa tribulação, amém? Aleluia? Então a segunda vinda gloriosa de Cristo será depois dessa tribulação, dessa aflição que Jesus falou. Tanto é que aí, ó, Mateus 24, ó, né, é o verso que está ali, né? No caso, Mateus 24, 21. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Agora, olha o verso 29. O verso 29, Mateus 24, 29, ó. Logo depois da aflição daqueles dias, ó, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Irmão, você acha que é brincadeira o negócio disso aqui? Sai fora. Os corpos celestes serão abalados, tá doido? Quero ver isso aqui não. Olha o verso 30 agora, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí, ó, Jesus vai vir. Ó. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Quer dizer, quem estiver vivo ainda, né? Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Aleluia. Não é brincadeira não. 31, e ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais juntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqueles que não morreram durante a tribulação, não receberam a marca da besta. Aqueles que não morreram e conseguiram não morrer e ainda não receber a marca da besta, vão estar juntos ali para poder ficar à direita como ovelhas. Olha o verso, olha o capítulo 25, verso 31. Aí pega o gancho lá do 24, quando o Filho do Homem vai vir, e dá um pulo, porque ele fala muitas coisas entre o capítulo 24, onde nós falamos que Jesus vai vir,
e o capítulo 25, verso 31. Tem muita coisa no meio aí, ó. Mas, capítulo 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, tá vendo? Então, pera aí, vamos voltar aqui. Olha lá agora, então, ó. Então, primeira coisa, o arrebatamento será antes da tribulação. A segunda vinda gloriosa de Cristo, depois da tribulação. Isso é fato vencido entre nós, sim ou não? Ou algum irmão quer ficar na tribulação? Outra coisa, arrebatamento da igreja, a gente não sabe a hora. A gente não sabe a hora do arrebatamento. A gente não sabe. O arrebatamento no abrir e fechar de olhos. Ao soar a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Quando vai ser isso? Ninguém sabe. Não sabe. Ninguém sabe a hora do arrebatamento. Ninguém sabe. Mas a segunda vinda gloriosa, a gente pode ter uma noção, já tem uma noção. A gente lê na Bíblia, você tem uma noção dos eventos. Pode não saber exatamente o dia da segunda vinda gloriosa, mas a gente já tem uma noção dos eventos. Você tem uma noção das coisas que vai acontecer. Da tribulação, anticristo. Nós podemos falar, não, vai acontecer várias coisas. A gente não sabe exatamente o dia, né, no final dos 7 anos, mas nós temos uma noção. Dá para se ter uma percepção. O que mais? O arrebatamento será invisível. Quer dizer, o mundo não vai ver. O mundo não vai ver. Eu lembro quando eu tinha a oficina minha há 30 anos atrás, e lá na oficina lá a gente falava de Jesus lá, o Rubinho lembra disso. Tinha um rapaz lá, o Rubinho vai lembrar dele, o Binha. Lembra do Binha, Rubinho? O Binha já morreu, né? Acho que morreu, né? O Binha, não? Não mesmo? Ué, nunca mais vi ele. Esse rapaz, numa certa ocasião, a gente sempre falava, né? O Rubinho falava, depois eu converti, né? Aí a gente, de vez em quando, dava uma oportunidade, a gente falava para eles algumas coisas na oficina. A oficina era nossa, nós falava, quem que manda aqui é nós? Quem mandava lá era nós. Os patrões eram tudo crente, pelo menos uma parte era crente, que era eu e o Rubinho, a outra parte não era, mas nós falávamos, e eles escutavam. A nossa oficina mesmo, então nós podíamos falar. Eu lembro uma vez lá que, uma vez a gente falou sobre arrebatamento, tal. Esse rapaz, o Binha, irmãos, eu lembro direitinho como se fosse hoje. Mas ficou um clima tão, assim, negócio, um clima. Sabe quando dá um clima, assim, da coisa, o negócio tá sério, a palavra pegou mesmo ali? Ele falou assim, irmão, sucesso, nem crente ele era, se você subiu junto no C, eu subo com você também, irmão. Eu lembro direitinho que ele falou, eu junto no C e subo também. Aí esse rapaz aqui, tá vendo esse rapaz de preto aqui, irmãos? Que corta malemar o cabelo da gente. Eu cortei o cabelo lá, depois eu passo lá no outro. Lá o outro acaba de acertar o que ele faz. Quando eu venho aqui e o cabelo está cortado, não está bom, é porque eu não passei no outro para acertar ainda. E quando está bom, é porque eu passei. Ali eu dou para não deixar o irmãozinho triste, né, irmão? Eu vou lá, faço, ele dá uma meia sola, eu vou no outro lá. Esse aqui trabalhou um pouquinho na oficina lá. Ruim de serviço, irmão. Ruim de serviço. Queria enganar a gente. E estava indo para o inferno. Aí casou com uma mulher mais ou menos crente, porque a mulher dele até hoje está só mais ou menos, não é muito ainda, mas... Aí ele firmou, agora ele traz a mulher está balançando, mas de vez em quando vem. Agora firmou a mim, que bênção, hein? Deus faz a obra, meu ou não? Naquela época, se Jesus viesse, você estava perdido, hein? Naquela época estava perdido. Ria de nós, zombava de nós também junto com a turma lá. Olha o irmão, aí fica esse negócio de crente aí. Agora está aí, aguenta agora. Eu lembro do irmão Vanderlei, que é o viúvo, né, foi esposo da Viviane, né? O irmão lembra dele, amém? Glória a Deus. E no ano 90, 91, nós trabalhávamos, 90, 91, nós estamos falando a idade nossa aqui. A gente trabalhava na concessionária Fiat, onde é a Mandala ali, onde a Mandala era de Alto Dias Automóveis. E o Vanderlei foi o primeiro funcionário, eu também fui junto com ele, praticamente assim, né? Um dos primeiros funcionários. E aí nós começamos, o Rubinho depois foi uma turma lá e tal.
concessionária ali onde ia mandar lá. De Alto, Dias Automóveis. Alguém lembra aí? Quem que lembra? Quem que lembra aí? Quero ver. Olha a turminha boa que lembrou. Quem não lembra, quero ver. Quem não lembra? Não lembra, levanta a mão. Não lembra da concessionária, não lembra? A Camila não lembra. Lembra, Camila? Lembra mesmo? É. Paulo, lembra, Paulo? Lembra mesmo? Robson, lembra? Lembra, Robson? A Tábua tinha nascido? Nicolas nem... Messias também não, né? Não lembro também. Madinho, lembra, Madinho? Da Dias Automóveis, ali onde é a Mandala, hoje do lado da Fânia. Concessionária da Fiat. Lembra? Marcel não lembra lá, Marcelo? Lembra, Marcelo? Não lembro. Eu quebrava pedra, é verdade. No posto do Guido ali, né? Pastor Sérgio lembra, né, pastor? Lembra. Então, olha aqui, o Vanderlei trabalhava lá. O Vanderlei trabalhava. Ele era gerente de vendas, ou gerente geral, não lembro agora. Ele era gerente lá. E a gente trabalhava na seção de peça. E eu já era convertido, já era da igreja. E a gente tinha uma amizade, então eu chegava lá. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não, a gente era declarado crente, mano. Não é igual a turma de hoje, não. Ninguém sabe que é crente. É 007, você não sabe se é crente. A gente era crente mesmo, não tinha negócio, não. Chegava lá, não era nem pastor, era irmão da igreja lá. Não, crente, firme, não tem problema não. Qual que é o problema? Crente mesmo, declarado. Então chegava lá, Pai do Senhor, bom dia, Pai do Senhor. Aí uma vez o Vanderlei falou assim, eu cheguei lá, ele falou para mim assim, mas zombando. Ele fez assim para mim assim, irmão! Levantou a mãozinha e falou, mas ele não era crente. Ele falou assim, Pai do Senhor, irmão. Zombando de mim. Falei para ele assim, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai virar crente também. Ele falou para mim assim, vai lá no painel do meu carro e olha lá. Aí eu fui lá mesmo no painel do carro dele, olhei, estava um negócio lá de, acho que é espiritismo, maçonaria, não lembro o que era lá. Aí eu falei para ele, não, mas Jesus vai fazer uma obra no seu coração, você vai ver. Então, eu fui uma vez numa festa lá em Maria da Fé, uma festa que tinha lá. Ele foi também, ele não era convertido. E eu desci de carona com ele estava dirigindo, a Viviane estava do lado. Ele ainda falou assim, olha, Viviane, como é que pode? Mais ou menos isso, né? Usando outras palavras, né? Olha, Viviane, como é que pode? O irmão não bebe nem uma cervejinha. Ficou na festa o tempo inteiro, não bebeu nada. Nem uma cervejinha, irmão? Eu falei, não bebe nada, não. Lembro direitinho, ele rindo, dirigindo, rindo. O que aconteceu? Converteu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aí ele converteu e ele foi para Sara Nossa Terra. Ficou uns 4, 5 anos na Sara Nossa Terra. A gente não tinha a igreja do ID ainda. Aí uma vez, nós fomos para Adonep, no Rio de Janeiro, e eu fui junto com ele no carro, porque a gente era amigo. Mas ele era da Sara Nossa Terra. E nós fomos dentro do carro, irmãos, em 5 pessoas. E eu fui falando aqui, eu falei, Vanderlei, e que estava no carro também, eu vou explicar para você o plano de salvação. Ele tinha 5 anos de igreja. E eu fui daqui, irmão, até o começo do Rio de Janeiro ali, falando para ele, explicando a Bíblia para ele, explicando para ele. Irmão, você viu o clima que ficou dentro do carro, que coisa tremenda dentro do carro. A gente estava se suando e tremendo dentro do carro com a presença de Deus. O negócio chegou lá, no restaurante, continuei falando, depois aí fomos para o Rio. Ficamos 3 dias no Rio lá, na conferência lá da Adonep. Vários pregadores, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. 3 dias, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, pregador de fora, pregador daqui, não sei o que, tá. Aí nós viemos embora. Aí veio embora, passou uns dias. Alguém perguntou para ele assim, como é que foi lá na Adonep? Ele falou, não, foi ótimo, foi ótimo. O que você traz de experiência? Ele falou assim, ó, você quer que eu fale a verdade? A maior experiência que eu tive nessa ida para a Adonep foi com aquele rapazinho, aquele irmãozinho lá, dentro do carro meu, ele explicando o plano de salvação para mim. Eu, 5 anos de igreja, não entendi o que é converter. Eu converti naquele dia com aquela explicação que ele deu para mim. Depois de 5 anos dentro da igreja. Falou, deixa eu ver, eu converti com aquela explicação.
minuciosa o que Deus fez, o que Jesus veio fazer com nós. E ele falou assim, mas da Donep, não, foi muito bom, foi legal, foi ótimo. Mas o que marcou eu foi aquela ida nossa. Amém? Glória a Deus? Então, meu irmão, nós só temos que glorificar o nome do Senhor. Agora, o mundo não vai ver não. Quem que vai ver? Só crente. Crente de verdade. Será invisível, não abrir e fechar de olhos. Já foi embora. Se alguém quiser, aqui a caneta, quiser que eu escreva aqui, quiser cuidar do ID aqui, pegar um papel aqui, o papel passado. Pastor presidente, passa para o Severino. Quem mais aí? O Wilson, eu sou o presidente da igreja, o Wilson é o vice. Você sobe também, Wilson? Só para me ter certeza que você sobe. Quem que quer ficar de vice? Quem quer ser o presidente? Severino quer ser? Hã? Amadinho quer tomar conta para nós aí? Não? Jaziel, alguém quer? Fabinho, vice, pelo menos vice. Hã? Freitas, a sua mulher fica, né? Sua mulher? Sai todo mal, velho. Nós vamos para Jesus, amém? Aleluia. Não por merecimento, de jeito nenhum. Nunca pensar isso. Ninguém merece nada. Nós vamos pela misericórdia e graça. Nós vamos subir com Ele, amém? Aleluia. Nós não merecemos nada, mas nunca merecemos e não há o que façamos para merecer. Mas Ele vai levar nós com Ele, amém? Então será invisível, o mundo não vai ver. É claro que o mundo vai perceber depois, cadê o povo sumiu, cadê não sei o quê. Aí já não sei o que vai acontecer depois, não tenho nem noção nenhuma. Não estou aqui, não quero nem saber, tenho raiva de quem ficar também, não quero nem tocar nesse assunto. Amém ou não? Será invisível, o arrebatamento é invisível, para o mundo não vai ver. Mas a segunda vinda gloriosa... Ei, Apocalipse 1:7. Abre lá e lê para mim. Apocalipse capítulo 1, verso 7. O que está escrito lá? Apocalipse capítulo 1, verso 7. O que está escrito? Fala aí que eu repito daqui. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Glória a Deus, aleluia. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. E também o Apocalipse 19, verso 11 em diante. Não vamos ler não, tá? Mas só o Apocalipse 1:7. Está bem claro aí na Bíblia, tá ou não está? Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Ah, outra coisa, arrebatamento. Ah, Jesus vem buscar a igreja. Amém, aleluia? Arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. Ei, segunda vinda gloriosa, Jesus vem com a igreja, com os santos anjos e com a igreja. Zacarias 14:5, Apocalipse 19:11. Tem termo que fala assim, ele vem com os anjos. E outro versículo fala, ele vem com os santos. Apocalipse 19:11 fala que o exército que o seguia estava vestido de trajes de vestimenta branca, linho fino. Aí você olha um pouco os versículos antes, fala que o linho fino são os atos de justiça da igreja, dos santos no caso, de nós. Então, o arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. Na segunda vinda gloriosa, Jesus vem com a igreja. E com os anjos também. No arrebatamento, encontraremos com Jesus nos ares. Irmão, eu falei para os irmãos aquele dia, né? É uma coisa que deixar a gente, assim, pensando, né, rapaz? Como que pode, né? Hoje eu vi hoje, assim, eu não li a reportagem, não, eu vi só na coisa assim, na manchete, assim, numas lá, está escrito assim, acho que é uma sonda que faz muito tempo que foi lançada, estava a 20 bilhões de anos-luz, agora parece que viram ela. Essa sonda está a 20, a sonda, não sei qual país que mandou para o universo aí, uma sonda, ela está, segundo o que está informando ali, está a 20 bilhões de anos-luz. Essa sonda.
Você sabe o que é 20 bilhões de anos-luz? Nós falamos aquele dia aqui. O que é? É claro que o universo ele tem muito mais. Ele tem mais de 80, 90 bilhões de anos-luz, de acordo com os cálculos aí de uma ponta até a outra. Não é eu que estou falando não, tá? Se não fosse bilhões, né? Que fosse milhões de anos-luz. Que fosse milhões de anos-luz, nem bilhões. O que eu vi hoje, a sonda está 20 bilhões de anos-luz. O que é? Ó, um ano-luz. Um ano-luz. O que é um ano-luz? É você viajar durante um ano. Viajar durante um ano na velocidade da luz. Onde você vai chegar? Imagina bem. Sabe qual que é a velocidade da luz? Em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Faz a conta por hora. Então você imagina bem, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Você saiu fora do negócio aqui já. Por segundo. Agora você imagina você viajar um ano na velocidade da luz. Eu estou falando para você, a distância. Eu quero que você entenda o seguinte, o que eu quero falar para você, a distância. Que distância que está? Essa sonda, por exemplo, 20 bilhões de anos-luz. Que distância que ela está? Não tem cabimento a gente pensar. Não dá para pensar. Então, se ela está, vamos falar bem baixo aqui, ó. Se ela está, vamos falar bem baixo. Se ela está a 20 bilhões de anos-luz, e ela já foi vista por algum outro telescópio aí, então ela não está no céu. Ela não está no céu. Concorda comigo, sim ou não? Ela não está no céu. Porque ela foi vista por um telescópio. Ela está 20 bilhões de anos-luz, ela não está no céu. Ela está a 20 bilhões de anos-luz. Que distância que ela está? Você acha que ela está pertinho ou está bem longe? Está uma coisa que não tem cabimento, irmão. Ela está a 20 bilhões de anos-luz. Sabe o que é isso? Não tem cabimento, não tem jeito de falar. Não tem cabimento. Agora, você imagina bem, ela não está no céu. Ela não está no céu, está a 20 bilhões de anos-luz. Você imagina quando Jesus estava ali em Atos capítulo 1, que ele foi subindo e os discípulos viram ele. Daqui a pouco, desapareceu. E ele estava no céu. Jesus foi para o céu. E se assentou à direita de Deus Pai. Imagina o poder que tem esse Jesus nosso. Não, você raciocina o negócio. Ele subiu assim, dá a impressão que ele subiu meio devagar para a turma ver ele. Daqui a pouco, eles olharam, a nuvem cobriu, assentou-se à direita da majestade. No céu. Se você não consegue, não tem uma noção de uma sonda a 20 bilhões de anos-luz, imagina Jesus. O que aconteceu com Jesus ali? Ele desapareceu, apareceu lá. Ele desapareceu lá. Ele desapareceu ali, apareceu lá no céu. Ou ele já estava lá também, porque ele é Deus ao mesmo tempo, amém? Aleluia? Ele nunca apareceu, porque ele nunca saiu. Sempre esteve em todo lugar. Glória a Deus. Aí nós achamos que Jesus é pequenininho, tadinho dele, coitado. Ele olha para nós e fala assim, você está de brincadeira, né? Hã? Então, encontraremos com ele nos ares. No arrebatamento. Na vinda gloriosa, estaremos com Jesus e voltaremos com ele. Diferente. No arrebatamento, nós encontraremos com Jesus. Na segunda vinda gloriosa, nós já estávamos com ele, estamos voltando com ele. O que mais? No arrebatamento, Jesus vem e livra a igreja da tribulação. Arrebatamento, Jesus livra a igreja da tribulação. Arrebata. Jesus vem e livra a igreja. Agora você pensar aqui, que poder que tem Jesus também. Não, pensa você, olha aqui você vê. Quantas pessoas tem no mundo? Quantos crentes tem no mundo firme, que vão ser arrebatados? Tudo quanto é lugar, irmãozinho que está lá, está no submarino lá trabalhando alguma coisa, irmãozinho que está na floresta, irmãozinho que está dormindo, irmãozinho que está na cidade, irmãozinho que está no parque, irmãozinho que está na estrada, irmãozinho que está pescando. Como que ele vai arrebatar isso? Como que vai ser isso? Você viu aquele cara, alguém postou lá, né? Alguém postou um homem, um antigo lá, um cara antigo, falou assim, o arrebatamento é mais ou menos assim. E colocou um punhado de palha, assim, coisa assim. Acho que é pó de serra, e colocou um punhado de prego lá. Aí ele falou assim, o arrebatamento é isso aqui, ó.
O cara estava explicando. Arrebatamento é isso aqui, ó. Um negócio redondo, cheio de pó de serragem, e tinha pregos esparramados, misturados ali, escondido. Aí ele desceu com o imã, ele falou, o arrebatamento é isso aqui, ó. O imã grande. A hora que o imã estava quase chegando, os pregos e grudou no imã e ele subiu. Eu falei, que coisa linda, rapaz. Ele falou assim, que é uma noção, você tem uma noção do que é o arrebatamento da igreja. O poder do imã atraiu os pregos, tudo é lugar que estava ali. Sem fazer força e tal. Né? O Senhor Jesus, imã, perto de Jesus, o Jesus que inventou tudo, imagina também Jesus, só dá uma... Amém, aleluia? Lá em Hebreus fala que ele é o Pai dos Espíritos. Nós somos seres espirituais. Ele é o Pai dos Espíritos. Então, no arrebatamento, Jesus vem e livra a igreja da tribulação. Na segunda vinda gloriosa, Jesus vem e livra Israel da destruição no Armagedon. Segunda vinda gloriosa, Jesus vem e livra Israel da destruição no Armagedon. Arrebatamento, Jesus vem para galardoar a igreja. A igreja é arrebatada, vai receber galardão depois que passando no tribunal de Cristo. A igreja vai receber galardão. Vai receber, como que é o galardão? A gente não tem noção como que é. Se é reinar sobre cidades, não sei. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas Jesus vem, vai galardoar a igreja, vai presentear, vamos falar assim, né, usar esse termo, os irmãos e as irmãs por tudo que fez para ele com fidelidade. Por tudo que fez para ele. Então ele vem para galardoar. Na segunda vinda gloriosa, Jesus vem para julgar as nações. Ó, diferente, Jesus vem para julgar as nações. Acabamos de ler, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações se reunirão diante dele. Está vendo, ó? E aí eu estava agora aqui pensando, né? Hoje eu pensei comigo, mas como é que vai ser, né? As nações reunindo diante de Jesus? A gente é muito limitado, a nossa cabecinha é desse tamanhinho assim. A gente fica pensando assim, ó. Olha o pensamento nosso, ó. Olha o pensamento nosso, ó. Ele está num trono assim no ar, e a gente tem que ir até nele lá. O pessoal da África, da Alemanha, tem que ir lá. Como é que vai ser esse deslocamento? Olha, Jesus pode dar um zoom em tudo. Zoom. Ele é o Senhor, né? Ou ele pode, ao mesmo tempo, ele mesmo no trono dele, vamos julgar ali agora, vamos dar um exemplo, vamos julgar Itajubá. O trono dele já aparece todo mundo já na presença dele, já. É outro pensamento, é outro tipo de coisa. A gente fica imaginando ele sentado assim, chamando. Severino, Pastor Sérgio. É claro que vocês não vão estar aqui, né? Mas aí já estou dando exemplo, né, João? Se você falar que está aqui, não, você está descendo com a igreja, amém? Como igreja. A outra coisa também que é interessante falar para vocês aqui, às vezes, escuta bem, eu não estou dizendo que está errado, mas é só um alerta. Porque às vezes a gente está pregando, a gente pode falar isso, a maioria das pessoas não vão perceber. Não vão perceber. Escuta o que eu vou te falar. Não vão perceber. Mas, porque até eu já falei também. Mas olha bem aqui, ó. Olha, irmão, imagina que eu estou pregando aqui, eu falo, irmão, você vai ouvir. Você é daqueles que vai ouvir. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço? Ou você é daqueles que vai ouvir, benditos de meu Pai, vinde para o reino que vos está preparado. O que você vai ouvir? O irmão fala, eu sou desse que vai ouvir, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Aí eu falo, onde você tirou isso? Mateus 25. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Mas isso aqui é para quem não subiu no arrebatamento e ficou na terra. Isso aqui é para quem for considerado ovelha, que converteu durante a tribulação,
conseguiu sobreviver e não recebeu a marca da besta. Esse texto é para eles, não é para nós. Então, se eu falar para você, irmão, você vai escutar: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. A gente vai entender o que você está querendo dizer. Amém, glória a Deus. É claro, irmão, quero escutar isso. Então, de uma forma poética, não está errado. Mas, literalmente, o texto não se refere a nós. Entendeu, sim ou não? Entendeu? Mas eu posso falar: pô, irmão, você quer escutar vinde benditos de meu Pai? Ou apartai-vos de mim, malditos de meu... Você fala: não, eu quero benditos. Tudo bem, não tem erro nenhum, não. Mas eu estou falando para você que na íntegra mesmo, o texto se refere à vinda de Cristo gloriosa, tá? Mas eu já falei também, posso falar em outra ocasião, só para você ficar atento nisso aí, tá? Outra coisa. Jesus virá como noivo no arrebatamento. Ele vai apresentar, Efésios capítulo 5, ele vai apresentar a igreja imaculada, sem mancha, a ele mesmo. Vai santificar a igreja. A igreja está sendo santificada por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, para apresentá-la a ele mesmo, imaculada, sem mancha, sem ruga. Amém? Glória a Deus. Aí ele fala: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, imaculada, sem mancha. Então ali ele fala do texto, marido e mulher. Que responsabilidade do marido, hein? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que pedreira na nossa cabeça. Mas ela fica rindo, gente. Ô, meu pai. Não tem jeito de tirar esse texto, está lá. Viu, Severino? Amar a velhinha lá. Viu, pastor Sérgio? Tem que amar a Soninha. Viu, Edmilson? Apesar dos apesares, é a vida. Faz parte. Então Jesus virá como noivo. Ó. A segunda vinda gloriosa. Jesus virá como rei. É diferente, ele vem para reinar. Ele vem para reger as nações. Ele vem para a guerra do Armagedon. Ele vem para prender o falso profeta, o anticristo, jogar no lago de fogo e amarrar o diabo por 1000 anos. Ele vem como rei, aleluia. É diferente. Está tudo acostumado a Jesus, cordeiro, cordeiro, cordeiro. Ele vem como leão, amém, aleluia. Vem como rei. Agora, olha aqui. Esse é o último aqui para a gente fechar aqui hoje, ó. O arrebatamento. Jesus arrebata a igreja e o anticristo reina 7 anos na terra. Vamos dizer assim, reina, quer dizer, fica por cima durante 7 anos. Jesus arrebata a igreja, a manifestação do anticristo, e ele por 7 anos mais ou menos. Olha agora, na segunda vinda gloriosa de Cristo, Jesus vem, joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e Jesus com a igreja reinam por 1000 anos. Estabelece o milênio depois. Estou achando que as irmãs gostaram desse quadro aqui. Gostaram? Ó, a Fatinha com a Eliana. Gostou, Eliana? Gostou do quadro assim? Comparativo? Ficou bom? Ficou bom, né? Eu tinha colocado um negócio aqui, acho que não vai... Será que ele perdeu? Deixa eu ver se está... Ah, ele não está aqui, deixa eu ver, rapaz. Acho que ele... Ah... Eu vou falar para vocês, ele não está aqui. Deixa eu ver aqui direitinho. Eu arrebato a igreja, anticristo reina. Eu acho que não está. Não está. Ah, tá. Eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Olha que coisa linda, está prontinho para nós aqui, ó. Olha que maravilha. Ah, não, está no outro quadro aqui, mas que é semana que vem. Os 3 julgamentos. Então, gente, fechando aqui, então, a vinda de Jesus, deixa eu ver se está certo. A vinda de Jesus em glória será para dar fim ao mal. Satanás e os seus. Vai ter uma tomada de posse da terra, vai castigar os ímpios e livrar o povo de Israel do extermínio. O que mais? Segunda vinda gloriosa. Tudo ocorrerá na chamada Batalha do Armagedon, onde o exército do anticristo terá cercado o povo de Israel para destruir-lhes.
Mas Jesus vem, né? Na ocasião, os judeus não terão condições de vencer essa guerra e muitos morrerão. Cristo então voltará, pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, destruirá o anticristo que tentará atacá-lo. Apocalipse 19, após o anticristo ter sido destruído, claro, lago de fogo, né? Juntamente com o falso profeta lançado na condenação eterna, Cristo julgará as nações, os representantes de cada nação, ou a nação inteira, não sei como, se apresentará diante de Cristo e as nações serão julgadas pelo modo com que trataram Israel. No julgamento das nações, os povos tipo bode serão lançados no inferno, como ocorreu na batalha do Armagedon. E os povos tipo ovelha ingressarão no milênio de Cristo sobre a terra. Semana que vem a gente continua. Só para você terminar nessa parte aí. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, amém? Está entendendo? Está entendendo mesmo ou tá nada? Tá só assim. Está mesmo? Verdade mesmo? Amém, né? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Vamos ficar em pé. Vamos vigiar e orar. Não sabemos a hora em que há de vir o nosso Senhor, mas que possamos estar preparados pela graça e misericórdia do Senhor, andando na presença dEle. Então você que está aí meio aborrecido, meio chateado, com alguma luta, alguma coisa pegando aí, tudo bem, vamos lá. Vamos orar, vamos buscar, não vamos recuar, não vamos desistir. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, capítulo 15, ele fala, se esperamos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis dos homens. Tem muita coisa para nós ainda. Muita coisa para a igreja, muita coisa para você, irmão. Glória a Deus, aleluia. Se você está achando que não está dando certo para você aqui, já deu certo. Seu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Já deu certo, glória a Deus. Já deu certo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por cada irmão, por cada família. Que nossos entes queridos possam também